Fala meu povo e minha pova, seja bem-vindo a um novo episódio de Metendo a Boca no Trombone. E desta vez falarei a respeito sobre o que o nosso presidente, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, falou a respeito do conflito entre Israel e Hamas. Um comentário extremamente infeliz que teve a capacidade de fazer o mundo inteiro mudar o foco da conversa, dos absurdos ocorridos em meio ao conflito para a comparação realizada com o Holocausto, um evento extremamente delicado para o mundo, e principalmente para os judeus, alvos desse período de sandice desenfreada. De todos os malucos de plantão, Hitler foi um dos maiores genocidas da história. Além de causar a morte de aproximadamente 11 milhões de pessoas, ainda causou dor e sofrimento para um povo, uma nação, enfim, para os judeus e todos os inimigos da Alemanha nazista. E vamos seguir adiante porque você está no Metendo a Boca no... Primeiramente, creio que faltou um pouco de conhecimento histórico ou sensibilidade ao presidente, afinal, Israel é formado por judeus e, por isso, nada mais comum do que lembrarem das atrocidades que aconteceram quando a Alemanha nazista decidiu acabar com este povo devido à sua prosperidade. Lembrando que, na época, a Alemanha passava por graves problemas e, como precisavam culpar alguém dos problemas, elegeram os judeus que prosperavam no país. Foram anos terríveis para todos que estavam ao redor do país nazista, mas pior foi para aqueles que estavam presos nos campos de concentração, servindo de cobaias para experimentos absurdos ou sendo alvos vivos para alemães que dormiram com suas bulas descobertas. Eu lhe convidaria para imaginar como seria estar em um lugar desses, porém, acredito que é algo simplesmente inimaginável. Para nós que sabemos do Holocausto por intermédio dos livros, para aqueles que sobreviveram, com certeza foi o fim de um pesadelo infernal sobre a Terra, mas que ainda assombram suas lembranças. Por ter sido um período tão negro e dantesco, qualquer comentário ou atitude que remeta aos tempos de nazismo é passível de condenação. Isso aconteceu com um apresentador de podcast que defendeu a criação, olhe bem, a criação de um partido nazista. Isso soou tão mal que o apresentador pediu exílio do país. Por isso, a importância de tomar muito cuidado naquilo que dizemos ou não dizemos. Se um apresentador com nome de bicicleta gerou tanto falatório, imagina com um líder de uma nação. O presidente Lula comparou os ataques de Israel ao Hamas com o Holocausto, e o mundo inteiro esqueceu as vítimas da faixa de Gaza por causa da comparação infeliz. O negócio repetiu tão feio, mas tão feio, que os oportunistas da oposição começaram a se movimentar para pedir o impeachment do presidente, como se fosse o único presidente a dizer besteira, não é mesmo? Enfim, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião com o embaixador brasileiro no Memorial das Vítimas do Holocausto e informou que Lula seria considerado persona non grata até que se desculpasse oficialmente. Claro que os conselheiros do Lula disseram para não se desculpar, contudo, particularmente, sua não retratação pode demonstrar certa arrogância, afinal, somente os arrogantes estão sempre cobertos de razão, mesmo quando não sabem que fizeram alguma nhaca. É preciso levar em conta que intermediadores assistem ao conflito do lado de fora, defendem os interesses dos que mais importam, ou seja, dos inocentes que sempre estão no meio do fogo cruzado. De ambos os lados existem crimes de guerra, atrocidades e absurdos promovidos por fins mesquinhos. Entretanto, criar um comparativo com crimes gerados em pleno Holocausto chega a ser desproporcional. Por ser algo premeditado, Hitler não aprisionou os judeus por acidente. Não foi uma coisa assim, tipo, estão aqui, vou aprisionar. Não, ele fez aquilo porque quis. Infelizmente fez porque quis. Todo ser humano erra, e o presidente não é nenhum deus ou coisa parecida, é um ser falho que deve aprender com os erros, por isso eu aconselharia a se retratar pela fala, e ainda assumir que não devia ter usado um episódio tão triste da história para se referir a uma guerra que, querendo ou não, para a região, infelizmente é algo periódico. Aliás, pense, senhor presidente, o senhor não gostaria de um pedido de desculpas daqueles que lhe prenderam? Sabemos o quanto as palavras impensadas podem pesar no julgamento de uma pessoa, seja ela quem for, e creio que no caso de alguém que ocupa o maior cargo do país, esse cuidado deveria ser dobrado. Quantas vezes não ouvimos o ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo coisas que não deveriam ser ditas, como, por exemplo, o fato da Covid ser uma gripezinha?
Gente, foi uma gripezinha que matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Ele não teve nenhum parente que morreu? Que ótimo, mas e o respeito por aquelas pessoas que perderam familiares, amigos, etc.? Onde está o lado humano de um líder que precisa ser diplomático ou pelo menos humano? Sinceramente, não direi que a culpa são daqueles que fazem as relações públicas, não irei culpá-los por algo que seus patrões disseram no calor do momento. Entretanto, posso criticar seu posicionamento depois que a merda está feita. O do presidente Lula aconselhou que não devia pedir desculpas e, pasmem, disse que não foi para tanto. Sério mesmo? Gente do céu, quem nunca disse besteira e pediu desculpas que levante a mão. Todos nós corremos o risco de dizer algo que não devemos, porém, é preciso ser humilde suficientemente para pedir desculpas quando alguém disse que se ofendeu. E no caso em questão, seria o mais correto. Por isso, para mim é um absurdo o presidente não se desculpar pela infeliz comparação. Isso não o tornará menos líder, só apenas mais humano e, como todos, aprendendo com seus erros. E depois de se desculpar pelo infeliz comentário, pode soltar o que queria dizer. Companheiro e companheira, ela pense nos civis. Companheiro Netanyahu, não escreva seu nome na história com sangue dos inocentes. E é isso aí que eu tenho a falar sobre tal episódio. Se todo mundo está falando, por que deixaria eu de falar? E por hoje é só, agradeço pela atenção, não esqueça de compartilhar com seus amiguinhos e inimiguinhos também, mas antes de compartilhar, rapidão. Gosta de livros de terror, com casas que nos fazem pensar duas vezes antes de entrar na nossa? Se sim, deixe-me falar a respeito do meu livro A Casa de Ossos, uma história de terror psicológico que gira em torno de um cético empresário alemão que, ao comprar uma casa no final de uma rua, acaba descobrindo que algumas coisas que achamos que não existem, existem sim, e estão apenas esperando o momento certo para dar as caras. Se interessou? Então me escreva, anota aí, adriano.vila@yahoo.com.br. Coloque no título: Eu quero uma casa de ossos, e eu lhe mandarei um exemplar por R$28 com direito ao autógrafo. Agora, caso sua praia seja livros digitais, acesse a loja da Amazon e pesquise por Adriano Vila com 2 L's, e lá terão outros trabalhos. Tudo de bom para todos e nos vemos no próximo. Até mais. Fui!